Bem-vindos ao canal Essencial. Como eu falei nos reels que eu coloquei na internet, eu vou falar sobre um tema relacionado à reciprocidade. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou postar o vídeo, né, que eu falei que ia fazer um react, e eu vou colocar ele agora. A gente vai dar uma olhada nele, né? A terapeuta ou coach fala sobre algumas etapas que acontecem nesse relacionamento, e a gente volta para comentar o que ela disse, se é isso mesmo ou se tem outras coisas que envolvem essa relação de reciprocidade ou não entre as pessoas, ok? Então vamos ver o vídeo agora e a gente volta. Sabe por que as pessoas não reconhecem o que você faz por elas? Porque a primeira vez que você faz algo a alguém, você gera a gratidão nessa pessoa. Na segunda vez que você fez ou deu algo, você gerou a antecipação. A pessoa imagina se irá receber de novo. E a terceira vez, você já gerou a expectativa. A pessoa espera receber de novo. Na quarta vez, você gerou um mérito. A pessoa sente que merece o que você está dando e quer continuar recebendo. Já na quinta vez, você gerou a dependência. Essa pessoa não consegue mais viver bem sem o que você está dando a ela. Ela já está viciada em você satisfazer a necessidade dela. Aí, na sexta vez, você percebe que não tem reciprocidade, que não é reconhecida e nunca recebe nada em troca. E para de dar. E aí a pessoa viciada que você criou fica inconformada, ressentida com você, porque para ela você está tirando dela o que ela tanto precisa. E aí ela passa a te odiar, porque você parou de dar o que você mesmo fez ela acreditar que merece. Então você precisa de saber o limite do quanto você pode dar, porque o outro não tem limites para receber. Pense nisso. Bem, como vocês viram ali, ela falou que existem 6 etapas, né, para que o relacionamento ele se estabeleça e as pessoas fiquem frustradas com a não reciprocidade no final. E aí ela falou 6 etapas, eu anotei aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos lá. Primeiro ela falou que é a gratidão. Então toda vez que eu faço alguma coisa para alguém, eu recebo a gratidão. Será que eu recebo a gratidão sempre que eu faço alguma coisa para alguma pessoa? O ato de agradecer significa o reconhecimento do que está sendo feito, né? Será que sempre tem uma gratidão? Será que o primeiro passo, todo mundo é grato quando alguém faz alguma coisa por ela? Eu acho que depende muito da relação, da posição, do local, da circunstância, se realmente se faz e tem a gratidão ligada ou não. Então não sei se isso já é o primeiro passo para essa relação ser criada. A outra coisa que ela falou, que é a antecipação. Então, se eu faço primeiro, a pessoa agradece, depois eu já antecipo esse ato. Será que realmente isso que acontece, eu antecipo? Porque se a pessoa que está na posição de não receber reciprocidade, ela tem essa característica de antecipar o ato da outra? Será que existe isso? Porque no vídeo, como ela diz, está se tratando do limite do doar. O quanto eu posso doar para alguém de uma forma segura. Então, não sei se a antecipação ela também é uma etapa, né? Porque também depende muito da relação entre as pessoas, né? Algumas pessoas podem antecipar, as outras continuam aguardando que alguma coisa aconteça. Não é isso? Vamos para a terceira. Expectativa. Então se cria uma expectativa já. Agradeci, né? Tive a antecipação, já aguardo e fico esperando, né, a expectativa de que vai acontecer novamente. Então, segundo essa análise, ela se cria uma certeza de que alguma coisa virá de lá. Será que é assim mesmo? Será que todo mundo que alguém faz alguma coisa pela terceira vez se cria a expectativa da volta? Sim, é claro que em algumas situações sim, mas sempre acontece isso.
É uma dúvida. A outra é o mérito. Então, se a pessoa fez, eu agradeci, fez de novo, me causou a expectativa, não, me causou a antecipação, depois a expectativa e agora o mérito. Eu mereço aquilo, aquela pessoa fez por mim e por isso se torna um merecimento meu receber aquilo. Será que é sempre assim que acontece? Porque, na verdade, eu fiz um react de um react, né? Tem um cara lá falando que fez isso e funcionou. Quando se fala assim, fez isso e funcionou, eu já fiz um vídeo anterior falando sobre isso, parece que é uma fórmula, né? Então, se isso acontece, se eu faço isso com todo mundo, em qualquer situação, em qualquer circunstância, isso vai dar certo. É claro que se constrói em algumas circunstâncias na cabeça da pessoa que está recebendo o merecimento sobre aquilo. Mas o que nós estamos querendo questionar aqui se é a viabilidade dessa regra, dessa estrutura de comportamento que chega até aí. E depois tem a dependência, então eu fico dependendo daquilo, e aí é um pouco contraditório, né? Porque se eu não retribuo, que a etapa seguinte é não retribuir, eu depender daquilo significa que eu estou ligado àquela pessoa. E a relação da não reciprocidade, o que nós percebemos que as pessoas que não recebem de volta é que aquele indivíduo ele não depende de você. E por não depender de você e você sentir essa não dependência, por isso você continua fazendo, tá? Mas nós vamos falar isso mais à frente. Então, se a dependência, eu não consigo entender a dependência. A dependência daquele ato não é uma dependência, não existe dependência. E, por final, ela diz que aí você percebe, depois de tudo isso, que não está sendo recíproco essa relação e a frustração. Então, assim, primeiro, como eu falei até nos rios e vou fortalecer agora, fórmulas prontas de comportamento humano são muito complicadas, porque as relações são diferentes, o contexto é diferente. Então, estabelecer uma linha de comportamento sequencial, onde se eu iniciar daquela forma, eu vou obter aquele resultado, é muito complicado. Então, assim, esta sequência, ela acontece, é claro, em certas circunstâncias. Acontece sempre? Não. Então, o que nós temos que analisar é como se forma. Por que eu quero fazer alguma coisa para alguém? E aí que eu quero refletir com vocês sobre isso. Por que eu faço alguma coisa? Nós estamos aqui nesse vídeo, nessa conversa inicial, nós estamos ligados no retorno da pessoa. A pergunta central é por que eu estou fazendo aquilo pelaquela pessoa, né? Por que eu estou demonstrando esse ato de fazer, realizando esse ato? Por que eu estou fazendo isso? Geralmente as pessoas fazem a expectativa de agradar ao desejo, a expectativa do outro. Mas na verdade o ponto central é qual é a minha expectativa, qual é o meu desejo. Sempre falo para os meus pacientes que o ato de fazer algo por alguém é um ato egoísta. Eles se surpreendem. Agora, se não é um ato egoísta, deveria ser, porque toda a sua ação tem que estar ligada à sua satisfação pessoal. Se eu tenho isso em mente, eu não chego ao último ponto da frustração, porque eu faço, eu tenho um retorno que agrada a minha expectativa? Não, não tenho. Então faço, procuro uma outra pessoa, um outro momento, uma outra situação com uma outra pessoa para tentar ter novamente atendido o meu objetivo. Quando eu fico ligado a atender o desejo do outro, é claro que eu entro naquela dinâmica e fico numa relação onde a reciprocidade não acontece. Então o que nós temos que refletir aqui é quais são os meus desejos, o que eu espero de mim, o que eu quero ter agradado naquele momento. E para isso eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, quais são os meus verdadeiros objetivos. E ao fazer isso, no contato com o outro, eu fazendo alguma coisa, automaticamente percebo se aquilo está sendo atendido ou não. E não sendo atendido, eu posso seguir em frente.
Então, assim, é claro que as pessoas que entram nessa relação de dependência emocional, num contato de não reciprocidade, elas têm questões a serem resolvidas. Então, nunca foram aceitas, sempre foram criticadas, nunca foram elogiadas. Então, a busca pela aceitação é muito grande, porque se desconhece, que não se conhece intimamente para saber quais são os seus desejos. Então, vou frisar aqui, a relação de realizar alguma coisa com outra pessoa é uma relação de egoísmo, deveria ser uma relação de total egoísmo, de atender simplesmente aos meus desejos. Quando eu faço isso, o retorno do agradecimento, ele se torna irrelevante, porque o resultado não é o agradecimento, o resultado é se o meu objetivo foi atendido. Então eu vou dar um exemplo rápido aqui. Estou na praça e encontro uma pessoa que é moradora de rua, e eu tenho um impulso de dar o dinheiro para ela. Se ele vai agradecer ou não, isso não tem importância. O importante é o que me fez ir até aquele indivíduo, dar aquele dinheiro e qual o objetivo que eu espero que seja alcançado com aquilo. Se é dar o dinheiro para ele, um ato de satisfação pessoal, se ele vai agradecer ou não, não importa. Vocês estão entendendo? Então, assim, é importante que eu entenda o meu desejo inicial ao fazer alguma coisa para alguém. E o desejo não é o do outro, não é satisfazer o desejo do outro, mas é satisfazer o próprio desejo. E para que você consiga fazer isso, é necessário que você se conheça. Elimine conceitos, elimine situações passadas, te colocar numa posição de ter que a aceitação do outro seja mais importante que você mesmo, tá? E isso sempre falo nos vídeos, com conhecimento pessoal, e se não conseguir fazer isso, com terapia, para que você possa desenvolver esse processo, tá? Então, reciprocidade não é importante. Reciprocidade não é importante. O que é importante é o autoconhecimento e conhecimento dos seus desejos. Quando você tem total amplitude do que te agrada, o que vem do outro não importa. Não importará nunca mais. Ok? Então, esse é o vídeo para a gente falar desse assunto que é muito importante, que pessoas sofrem muito, porque elas ficam sempre presas a essa questão de reciprocidade. Então, não existe limite para dar. Não existe limite para dar. O quanto você vai doar ou não tem a ver com a sua expectativa com relação a esse ato. Então você pode ser uma pessoa que vai se doar muito, uma pessoa que tem uma relação com a sociedade, com as pessoas, de doar sempre e não ter nada de volta. E parece que você está abrindo mão das suas questões, mas na realidade você está atendendo totalmente o seu desejo, que é se colocar nessa posição de ser uma pessoa que vai doar, que vai se entregar à sociedade, às questões ou às pessoas que estão à sua volta. Então, o ponto-chave aqui é o autoconhecimento e o entendimento do seu desejo interior. Fazendo isso, você não vai mais precisar de reciprocidade, ok? Então, esse é o vídeo. Muito obrigado por terem visto. Não se esqueçam de todo o ritual do YouTube, compartilhar, dar o like, ativar o sininho e é isso, tá bom? Então, vejo vocês no próximo vídeo e um abraço.